Vamos falar agora sobre um assunto que interessa bastante as mamães: maternidade e negócios. E eu convoquei um especialista para vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto, que é a contadora Ellen Toledo. Seja muito bem-vinda, bom dia! Bom dia, Mara, muito obrigada pelo convite. Ah, que isso, eu que agradeço a sua presença. Vamos lá falar sobre esse assunto. Vamos lá. Que eu acho que é um assunto que acaba ali sendo sempre cheio de muitas dúvidas, né? O tempo inteiro, com certeza. Vamos então primeiro conhecer, né, um pouquinho a Ellen. Primeira vez da Ellen aqui, vamos conhecer um pouquinho. Quem é a Ellen, por favor? Eu sou a mãe da Maria Flor, né? Acho que é o meu primeiro papel, né, principal na minha vida. Eu sou contadora há 11 anos, sou especialista em administração de empresas e também sou empresária. Além disso, eu componho, né, o time de mentores e facilitadores do Efeito Furacão, que é um programa de pré-aceleração de negócios femininos, que é da Bilebs, que é a primeira aceleradora de negócios femininos do Nordeste. Ai, que massa. Então a gente faz um trabalho muito legal aí para o empreendedorismo feminino na nossa região. Muito bem, já que você aproveitou para falar sobre empreendedorismo, né? Quando a gente fala de maternidade e negócios, obviamente surge à tona, né, esse tema, essa palavrinha aí que é o empreendedorismo. Hoje a gente já tem um perfil de mulher empreendedora, vamos colocar aqui na nossa região, né, no Nordeste? Tem, a Bilebs fez um estudo, né, no ano passado e divulgou recentemente esses dados e a gente já consegue visualizar algumas informações assim sobre o empreendedorismo feminino do Nordeste, né? Quem são essas mulheres que empreendem. Então a gente já tem aí dados mais ou menos que falam de mais de 70% de mães no Nordeste. Em Alagoas isso é mais de 80%, né, das mulheres empreendedoras são mães. Metade desse grupo é a responsável financeira da casa, são as chefes de família. Nossa. Então são dados muito interessantes que a gente precisa trabalhar, né, na nossa realidade. 80% delas são MEI, por exemplo, que é o microempreendedor individual. Sim. Então é um grupo de pessoas muito grande, né, muito. E que a gente precisa atender com atenção, porque tem peculiaridades, né, tem particularidades que a gente precisa estar atento na hora de trabalhar com esse grupo de mulheres. Pois é, falando de MEI, parece que tem um prazo, né, que está perto aí de se esgotar. Como é que é isso? Está perto de acabar. O MEI tem algumas obrigações, né, e uma delas é a declaração anual do Simples Nacional. Sim. É quando a gente declara esse ano o faturamento feito no ano passado. Uhum. E aí o prazo para fazer essa declaração é 31 de maio, já está acabando. Já, né? Para quem não fez ainda, precisa correr com isso. Pois é, então vamos falar agora um pouquinho sobre formalização. Por que é interessante que essa mãe empreendedora, que também, né, fica ali se dividindo entre a maternidade e o seu negócio, ela deve formalizar o seu negócio? Ó, a formalização é muito importante por conta da segurança jurídica do negócio. Então, primeiro, a partir do momento que a gente se formaliza, cria um CNPJ, primeiro tem um sentimento interno, na verdade, né? A gente se coloca como empresária. Então, eu deixo de ter uma lojinha, eu deixo de ter um negocinho e passo a ser empresária, dona do meu negócio. E isso é muito importante, esse empoderamento da mulher na hora de empreender. Segundo, tem a segurança jurídica. Então, a gente agora está dentro do escopo do direito do consumidor. Existem relações que precisam ser tratadas e cumpridas, né? Tanto para o cliente traz segurança jurídica, quanto para a gente também. Uhum. Outro ponto positivo é que dá acesso, né? Falando especificamente do MEI, dá acesso a auxílios previdenciários, como auxílio maternidade, auxílio doença e a própria aposentadoria, a um custo muito baixinho por mês, é entre R$ 66 e R$ 71 por mês que se paga, tá? Uhum. E além disso, ainda tem todo o escopo de trabalho que vai garantir a essa mulher, né, enfim, avançar na vida profissional dela de toda forma. Muito bem. E aí, além da gente falar um pouquinho sobre essa importância de formalizar, vamos falar agora sobre as limitações do MEI. O MEI tem algumas regrinhas, né? O MEI é o primeiro passo da formalização, né? É sair do mercado informal e entrar no mercado formal, mas isso não é feito de qualquer jeito. Apesar de ser muito simples, existem limitações. A primeira delas é com relação às atividades permitidas. Então, não é todo mundo que pode ser MEI. Uma advogada não pode ser MEI, né, para atuar como advogada, uma arquiteta. Então, alguns serviços, alguns trabalhos não é possível formalizar dessa forma, precisa formalizar de outra forma.
A segunda limitação diz respeito ao limite de faturamento anual. Então, essa mulher vai faturar até R$81 mil por ano, tá? E ultrapassando esse valor, ela precisa desenquadrar. Desenquadrar é exatamente o que eu chamo de mudar de quadra. Sim. A gente está jogando o mesmo jogo, vamos dizer que a gente está no tênis, e aí a gente tem a quadra de saibro e tem a quadra sintética, vou chamar Sim. assim. Então, a gente entra no meio numa quadra, quando a gente completa 81 mil, a gente pula para outra quadra. A gente continua no mesmo jogo, mas agora a gente vai lidar com outra problemática da formalização, do pagamento do tributo. Sim. A parte de obrigações, ela muda um pouquinho. Então, existe essa limitação de R$81 mil. Enfim, tem outras limitações, assim, por exemplo, a contratação de funcionários só pode ser feita um funcionário para o MEI, e ele só pode receber um salário mínimo ou o salário da categoria. Então, tem esses detalhes que precisam ser verificados na hora de fazer a formalização. Como é que pode se formalizar esse MEI? A formalização, a própria pessoa pode entrar no gov.br, que é aquele portal de serviços do governo federal, e fazer, né? Coloca lá no campo de pesquisa, bota quero ser MEI. E lá tem o passo a passo da formalização, é muito rápido. Um outro caminho é procurar o SEBRAE. O SEBRAE dá esse suporte, né, de trabalho para quem quer se formalizar. Inclusive, eu queria enaltecer aqui o trabalho da Érica Pereira, que é a gestora do SEBRAE delas, é o Programa de Empreendedorismo Feminino do SEBRAE. Sim. Então, é muito importante a gente falar que tem esse trabalho específico para a mulher, né, e que a mulher vai ser acolhida lá naquele ambiente, tá? E também pode procurar um contador, um profissional da área para fazer essa formalização. Quais que são as obrigações do MEI? A gente falou sobre as limitações, que se diz respeito basicamente ali a essa questão do faturamento, e as obrigações, que o MEI é obrigado a fazer? Todo mês o MEI precisa pagar a DAS, que é, o DAS, que é o documento de arrecadação do Simples. É a taxinha de R$ 66 a R$ 71. O valor varia de acordo com a atividade. Para quem é serviço é um valor, para quem é comércio é outro valor, para ser mais simples de entender, né? Então tem essa obrigação. A segunda obrigação é fazer o relatório de receitas brutas mensais e arquivar esse documento, como também arquivar notas fiscais. Esse arquivamento precisa ser por pelo menos 5 anos. Quando a gente fala de nota fiscal, as pessoas tendem a achar que o MEI não é obrigado, mas isso é um erro muito comum. O MEI não é obrigado a emitir a nota fiscal se o consumidor final não solicitar. Mas se ele solicitar, é obrigado. E eu estou falando isso de pessoa física. Ok. Se for pessoa jurídica, o cliente é obrigado independente da solicitação. Então, precisa estar atento a essa obrigação também. E tem a DASME, que a gente já comentou, que o prazo está aí encerrando, precisa correr com isso. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre aspectos financeiros pessoais. Isso acaba sendo um ponto também muito importante quando falamos de maternidade e negócios, né, Ellen? Muito importante, principalmente quando a gente coloca na perspectiva que essas mães são responsáveis financeiras pelas suas casas, Sim, né? você até falou, né, dos dados da pesquisa. Exatamente. A gente precisa entender qual é o escopo de vida dessa mãe. Existem dados que mostram que a mãe, quando volta da licença maternidade, ela é afastada do mercado de trabalho, então o mercado de trabalho não está comportando essa mulher, né? Não está abraçando essa situação, e aí a conta não fecha. Aí os problemas financeiros começam a aparecer e eles são muito decorrentes do nosso comportamento pessoal. Sim. A gente precisa, então, ter uma organização financeira, tanto doméstica, da nossa vida pessoal, quanto da nossa vida profissional. E tirar esses vieses da cabeça de que isso é muito difícil, as pessoas olham assim e fazem, finanças é muito difícil. Não é, não é. É como ir para a academia, você tem que ir todo dia um pouquinho para poder alcançar o resultado. Então, no financeiro, você precisa fazer um pouquinho todo dia para chegar nesse resultado também. E à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais fácil. Muito bem. Finanças no negócio, né? Vamos agora entrar neste tópico. Como começar a fazer o controle financeiro da empresa? Essa é uma grande dúvida mesmo. Os casos que a gente pega, né, no nosso trabalho, é que a dificuldade está em separar as contas, e esse é o primeiro passo. Separar as contas pessoais das contas da empresa? As pessoais da empresa. Então, Sim. É muito importante fazer essa separação, Mara. Senão a gente não consegue analisar os números. Sim. O número pelo número ali não me diz nada. Eu preciso saber ler essa informação. Então, o primeiro passo para uma organização financeira do negócio é separe as contas. Uma coisa é a nossa pessoa física, outra coisa é a nossa pessoa jurídica.
Olhando agora para a pessoa jurídica, anota os gastos e as receitas. Isso vai formar o nosso fluxo de caixa. A partir dele, a gente vai entender como é que a nossa empresa se comporta, em que momentos a gente tem maior entrada, qual é a forma dessa entrada, também como a gente está gastando esse dinheiro para tomar melhores decisões. Acho que esse é o primeiro passo. Também é preciso lembrar que precificar o nosso produto ou serviço é de suma importância para que a gente possa garantir o bom funcionamento do nosso negócio, né? E fora isso, tomar as melhores decisões aí pertinentes a partir da leitura desses dados. Muito bem. E agora, como precificar o produto ou o serviço? Essa daí eu acho que é a dúvida, gente, de milhões, como o pessoal fala na internet, né? Como é que eu faço para precificar? É uma dúvida muito minha quando alguém pergunta, Mara, eu queria isso de você. Eu fico, e agora o que é que eu faço? É a pergunta de milhões. E eu queria ter uma resposta de milhões que dissesse assim, tem uma fórmula e está resolvido. Mas a realidade não é essa, tá, Mara? A gente precisa entender primeiro que cada negócio tem suas particularidades. Então não é possível a gente dar uma fórmula e essa ser aplicada a todos eles. A segunda questão é que a gente precisa saber qual é a composição de custos do nosso negócio. Então, se eu vou adquirir produtos e revender, quanto eu gasto para fazer essa aquisição? E isso engloba todos os custos da aquisição, inclusive com transporte, frete, enfim, impostos, né, que incidem. Também a gente precisa pensar nos custos fixos do nosso negócio. Então, o que é que eu tenho que pagar independente de fazer uma venda, de prestar um serviço? Para quem é prestador de serviço, precisa entender quanto custa a mão de obra, e essa é a maior dificuldade, né? Mas precisa saber. Depois disso, a gente precisa perceber qual é a margem de lucro que a gente quer alcançar no nosso negócio e não somente essa análise de números, mas principalmente depois da parte dos números, olhar a estratégia de mercado. Sim. Se eu faço essa composição toda de números e o meu preço desponta lá para cima, eu não me torno competitiva no mercado. Então, não adianta a gente fazer um cálculo matemático e soltar isso para vender. A gente precisa entender qual é a estratégia do negócio, como é que o mercado se comporta e o que é que a gente entrega. Porque a gente consegue perceber serviços iguais, com preços muito discrepantes. Mas por que alguém paga mais caro e não paga não paga o mais caro ou paga o mais caro para quem cobra mais caro? Porque o valor relacionado à prestação de serviço ou àquele negócio é percebido a partir daquele preço. A gente precisa entregar o que a gente de fato promete, ou até mais. Sim. Né? Então, isso tudo faz parte da composição do preço e, infelizmente, eu não tenho uma fórmula para lhe dar, Mara. Você falou sobre lucro, né? O que fazer com o lucro do meu negócio? Essa também é outra grande dúvida, né? Das empreendedoras, principalmente. Principalmente eu queria começar a dizer o que não fazer. Posso começar? Por favor. Lucro não é salário, Mara. É ótimo você falar isso, porque muita gente acaba dizendo assim, lucrei isso, uhul. Espera chegar o final do mês, faz as contas todas, sobrou dinheiro na conta, vamos gastar. Não pode. Primeiro, o salário faz parte da composição de custos. O salário da empreendedora a gente chama de prolabore, que é a dona do negócio. Então, o prolabore ele faz parte da composição de custos. O lucro, a gente já excluiu esse pagamento. Do lucro, a gente vai tomar várias decisões. Algumas delas, por exemplo, e as mais recomendadas, são que a gente crie 3 envelopinhos. Num deles, a gente vai guardar dinheiro para o capital de giro, que vai manter o nosso negócio funcionando. No segundo, a gente faz uma reserva de emergência. Então, caso aconteça uma coisa intempestiva, a gente tem uma reserva para poder sustentar aquela situação. E em terceiro, a gente faz uma reserva para investimentos. Então, quando houver uma oportunidade no mercado qualquer que você possa aproveitar, pega aquela grana e aposta no teu negócio. Muito bem. Então, divide esse lucro, né, em 3 envelopinhos que vai dar certo. Você falou sobre o Prolabore, né? Ele é o salário da dona da empresa, da empreendedora? Exatamente. A gente precisa se tratar, enquanto dona de empresa, de funcionária. Sim. Então, não dá para ficar pegando dinheiro de pouquinho da conta da pessoa jurídica. Como eu disse lá no começo, isso, de separa as contas. Né? Exatamente. E aí, quanto é que eu recebo no mês? X reais. Qual é o dia do meu pagamento? É dia 1º. Então, no dia 1º eu faço a transferência, separo as contas, aquele é o meu prolabore, é o meu salário e é com ele que agora eu vou focar a minha vida pessoal. A parte profissional, a conta pessoa jurídica agora vai ser diz respeito ao negócio.
Muito bem. O que já se sabe sobre mães empreendedoras? Você falou um pouquinho, né, sobre os dados da pesquisa, mas temos mais informações sobre elas? A mãe empreendedora geralmente empreende por necessidade, né? Infelizmente, como eu falei, o mercado de trabalho geralmente não está comportando essas mulheres, elas acabam empreendendo por necessidade. Precisa ter uma gestão de tempo ali muito bem feita para poder assumir, né, todas as atribuições domésticas, do filho, da empresa, para poder dar conta dessa situação. E é importante que a gente abra o olho para essa realidade, porque são mulheres que muitas vezes são invisibilizadas. Então, a gente precisa realmente trazer esse trabalho de acolhimento, de consultoria, de educação, para que elas possam ascender na vida, né? E, inclusive, estar bem para cuidar do filho delas. Acho que isso é o mais importante. A gente só cuida bem, né, quando a gente também está bem. Esse é o grande papel, inclusive, da contabilidade nessa organização financeira aí das mães empreendedoras? A contabilidade, ela precisa ser muito mais educativa, consultiva, né, do que somente uma prestação de serviços para cumprir obrigações legais. A gente lida naturalmente com essas questões, a gente precisa estar atento a esse trabalho, mas também é importante ouvir as peculiaridades e as particularidades de cada mãe empreendedora, porque para cada uma delas a gente precisa trazer informações que efetivamente são pertinentes. Em nada do que a gente fala tirando as obrigações legais, vamos dizer assim, nada é escrito na pedra, né? Tudo tem as suas peculiaridades, tudo tem as questões que precisam ser vistas a fundo para trazer esse acolhimento, porque a mulher, quando deixa de fazer a sua gestão financeira, quando deixa de cumprir com as questões do negócio, esse negócio vai acabar morrendo. Né? Eu costumo dizer que acaba estrangulando o negócio sem perceber, né? Porque está ali naquela tumulto, né, de vida louca, de mãe, de filho, de casa, de um monte de obrigações, e aí acaba não conseguindo evoluir, não conseguir dar o próximo passo. Então, a contabilidade está aqui para ajudar essa mulher a dar o próximo passo, a realmente fazer essa organização, a enxergar o negócio como ele efetivamente é, a parar as arestas naquilo que precisa de ajustes e seguir, né? No final das contas, é isso que a gente pretende aqui com o trabalho. Maravilhosa demais! Quem quiser mais informações, quer deixar algum contato, por favor, fique à vontade, tá? O meu Instagram é Ellen Toledo, se escreve ELEN, bem simples, Toledo. Podem me seguir lá, de vez em quando eu trago algumas coisinhas para ajudar vocês. E por lá também vocês podem me acessar, o WhatsApp, enfim, para qualquer conversa mais necessária, enfim, pertinente. Ótimo, muito obrigada pela sua participação. Adorei demais. Que Parabéns, bom, obrigada, viu? eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado também aí, aproveitado todas essas dicas, lembrando, tá, que eu cheguei na metade da entrevista, não tem problema. Daqui a pouco você corre lá no nosso canal do YouTube, que vai estar lá tudo disponível para você assistir quantas vezes quiser. Obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Dia. Obrigada. Você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estaremos de volta. Para fechar o programa, tem dica, viu, de presente. Mais uma dica durante essa semana aí. Que tal aí presentear a sua mamãe com um dia de beleza? Já, viu, aqui no estúdio.